Muito bem, gravando. Hoje eu vou falar um pouco sobre Brasil, política, corrupção e Ayurveda, só para manter o costume. Eu já fiz alguns vídeos de Namastê Fala aos economistas, relembrando minha época de universitário, estudante de economia, e também já fiz um outro vídeo mais assim de cunho de atuação social. Mas esse vídeo também vai falar do estado contemporâneo de 2016, março, de como andam as confusões, manifestações, reviravoltas políticas no Brasil. Mas antes eu queria colocar um certo pano de fundo ayurvédico no papo. No meu curso de Psicologia Védica Módulo 1, falo bastante sobre a questão de como determinados ambientes influenciam a mente das pessoas. Então, se você está trabalhando num hospital Souza Guiar, ou se você está trabalhando num hospital Copador, a chance de você ter um determinado tipo de pensamento, de associação com o lugar e de associação com as pessoas naquele lugar, ocorre um fenômeno de ressonância mental. Na política existe uma frase chula que o lugar onde você senta a bunda determina o que você pensa. Isso eu falo muito por conta dos ministros da Fazenda. Essa é uma frase muito utilizada para, em um certo sentido, tentar explicar por que determinadas pessoas que dizem uma coisa enquanto não são ministros da Fazenda, quando atuam como ministros da Fazenda, passam a dizer coisas completamente diferentes do que diziam antes. Na ideia da psicologia védica, o ambiente ele tem uma estrutura de frequência mental, assim como as pessoas têm um determinado tipo de frequência mental. Por exemplo, uma pessoa que sempre fica sentada no sofá assistindo televisão e tomando sorvete, aquele sofá e aquela sala acabam criando uma mente naquele local de induzir a pessoa que está sentada ali, mesmo que ela nunca tenha tomado sorvete ou mesmo que ela não goste de tomar sorvete, a sentir vontade de tomar sorvete. Isso é um pouco diferente da nossa cultura mais bioquímica, mecanicista, onde a ideia de que a mente está dentro do cérebro prevalece. Mas na cultura onde o Ayurveda está inserido, os ambientes têm mentalidades. Inclusive o Congresso Nacional, inclusive o lugar onde a pessoa que ficou como presidente da República senta, a pessoa que sentou como presidente do Senado, a pessoa que sentou como presidente da Câmara dos Vereadores, a pessoa que de repente sentou na cadeira de presidência do clube da esquina. O que importa aqui é que na parte de política, que eu vou começar a falar aqui em 1 minuto mais ou menos, a estrutura mental da pessoa, ela pode ser, não é que ela seja determinada, ela pode ser altamente influenciada por padrões mentais, digamos assim, reinantes naquele ambiente. Se a pessoa ela não está acostumada a praticar atos de observar o que ela está pensando, o que está sendo pensado através dela, ela provavelmente vai ser dragada pelo tipo de pensamento reinante naquela cadeira ou naquela função. Então, atualmente, está um momento político bastante intenso no Brasil e está acontecendo uma polarização muito forte entre um partido D, um partido T, num outro partido M no meio do caminho, fazendo um monte de coisa, com a ideia de que existe um problema de que um lado tem a solução e o outro lado é o problema. Aí, antigamente, o outro lado que atualmente diz que o outro é o problema, antigamente era acusado de ser o corrupto.
para a pessoa que está acostumada com a política brasileira, essas indicações dos governos da década de 90 e depois da década de 2000 dos partidos já é suficiente para não ter que ficar nominando isso, porque interessante que esse vídeo depois, sei lá, talvez 5, 10 anos ainda continue super atual. Por isso que eu estou fazendo questão de não botar nome aos bois, apenas fazer referências por alto. Então, qual é o grande problema da política brasileira? É que o partido X ou Y é corrupto, é que o partido Z ou K é o salvador, é que a figura A ou B, teoricamente, ia mudar o país, a figura C ou D é que é a resposta para os problemas atuais. Bom, a partir do que eu estudei de ciência política na faculdade, a partir do que eu vejo atendendo as pessoas com a Ayurveda, o principal problema político do Brasil é um problema institucional. É a mentalidade patrimonialista reinante nesse país. Patrimonialista definido no seguinte termo: uma pessoa, quando chega ao poder político, executivo no Brasil, não só executivo, legislativo também, judiciário eu não vou entrar no mérito nesse momento, ele tem uma confusão muito grande entre aquilo que é do rei e aquilo que é do Estado. A gente até hoje não tem uma institucionalidade política eminentemente, vamos chamar assim, governado pelas leis e por consequência capitalista, e sim uma política governada pelo quem está no poder, determinando como as leis devem ser entendidas ou não. Então, isso é o que caracteriza um Estado patrimonialista. É um Estado onde quem tem patrimônio dita as regras, e não um Estado onde as leis per se ditam as regras e há uma crença de que as leis devem ser respeitadas a qualquer custo. Basta ver como é que as interpretações do Supremo Tribunal de Justiça do Brasil nesse momento estão, no mínimo, torcendo a lei para combater a corrupção ou o que seja. Então, enquanto a gente estiver discutindo se é uma questão de que uma figura política importante na história do Brasil é corrupto ou não, comandou a corrupção ou não, estava ciente da corrupção ou não, e a polarização for principalmente sobre o corrupto e não sobre o sistema político corrupto, dificilmente a gente vai sair do lugar. A gente já viveu isso quando a gente teve mais ou menos 8 anos de uma, digamos assim, diretriz política. A gente já está quase há 14, 15 anos sobre outra diretriz política, e o que se manifesta, pelo menos desde o final do regime militar, são sucessivos regimes corruptos políticos. E o problema disso é que, entre outras coisas, o financiamento das eleições ele é feito a partir da corrupção, porque ele vai se pagar com mais corrupção. O presidente ou os governadores, eles nomeiam os cargos de indicação numa quantidade absurda. Isso faz com que o apadrinhamento político e a perda da eficiência da capacidade de gestão do aparato estatal como um aparato voltado ao bem público e não aos interesses das pessoas que estão ali se patrimonializando do Estado, também fique nas cucuias. A não separação de esferas legislativas e executivas e judiciárias, principalmente do executivo e do legislativo. A gente, enquanto achar que essa história de senador tirar licença para se candidatar a governador ou deputado virar ministro ou qualquer coisa que seja, quando todo mundo achar isso normal e todo mundo achar que isso faz parte do jogo político, a gente vai estar muito longe de ter um Estado onde a política seja voltada aos interesses da população. A gente, desde do fim do Império, no final do século XIX, a gente traz uma tradição política no Brasil extremamente patrimonialista, absurdamente patrimonialista. A presença de um império, talvez eu não tenho certeza, mas eu acho que foi o único império na América Latina, o Império Português na América Latina, deixou ranços políticos muito deletérios a uma ideia de cidadania no Brasil.
Ali pela década de 30, da década de 40, com a polarização que houve com Getúlio, e até mais ou menos 64, quando entrou o regime militar, houve um momento de mínima maturidade política no Brasil, que foi destroçado pelo regime de exceção, pelo regime militar, pela ditadura militar, não importa qual é o tom, mas durante esse período de 64 até 85, discutir política era uma possível crime de Estado. E isso fez com que a qualidade do nosso discurso político ficasse muito ruim. E isso, ao mesmo tempo, gerou uma instrumentação dentro do Congresso, aumentou o número de senador, a quantidade de deputado federal é um absurdo. A gente ainda vive uma configuração de ferramentas políticas formulada há mais de um século atrás, enquanto eu falar para você, através desse vídeo, através do YouTube, tem mais de 1.200 vídeos no YouTube, um monte de gente aprender através da internet. Meu ponto é, enquanto a gente continuar com esse sistema político, dificilmente a gente vai ter algum governo não corrupto, em diferentes graus. Quanto mais tempo um governo, a meu ver, meio que independente de qual orientação partidária ficar, mais a corrupção vai ter capacidade de se entranhar, porque o sistema está desenvolvido nesse sentido, ele está propício para que a corrupção ela vá se incorporando e se difundindo ao longo da estrutura política. E, em termos de terapêutica, esperar que os políticos que são sustentados por esse sistema e que têm interesse de que esse sistema, a princípio, continue, sejam o fator de mudança política, a meu ver, a espera de um milagre bem milagroso mesmo. Então, ferramentas como fazer um abaixo-assinado com aquele número X de assinaturas, porque aí o Congresso não fica meio que, em um certo sentido, bem inutilizado no processo, propondo que o processo político seja reformado de fora para dentro, através de tecnologia de informação, através de mobilização política, com foco na reestruturação do sistema político brasileiro, é um ponto de partida fundamental para a gente poder, daqui a 5 anos, 10 anos que seja, não estar fazendo a mesma discussão. Na época que a gente estava fazendo, sei lá, em 98, 2002, estava uma discussão de corrupção, disso, daquilo outro, aí agora em 2015, 2016, os escândalos de corrupção estão ganhando relevância. Então é muito importante que a gente, como nação, como cidadãos, comecemos a nos mover no sentido de estar além do Congresso. Não porque o Congresso é uma coisa ruim, o Congresso é uma coisa muito importante, mas principalmente porque a gente precisa entender que, mesmo que haja pessoas bem intencionadas dentro do Congresso, elas dificilmente vão conseguir se antepor à pressão do sistema corrupto que está ali dentro. Esse tipo de mudança ele pode acontecer por um milagre político, de daqui a pouco aparecer um novo fenômeno político e encabeçar uma história dessa. Mas enquanto a gente ficar esperando isso sentado, a nossa nação de berço esplêndido vai lá continuar um gigante adormecido. Então eu proponho que, se você está indignado com a crise política de corrupção que está acontecendo no Brasil agora, você pense um pouco sobre se isso é uma questão de um governo corrupto ou de um sistema político extremamente corrupto, e que a gente passe a discutir muito mais como corrigir o sistema político do que só como corrigir a corrupção dentro de um governo. Aí sim eu acho que a gente de fato vai poder se mover no sentido de ter uma terapia mais efetiva num médio prazo e não só ficar prendendo fulano e beltrano e descobrindo infinitos casos de corrupção, lava isso, limpa aquilo. Bom, espero que você reflita um pouco sobre essa situação. E para não perder o costume. Namastê!